O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 291. Marzias Jean descobre por que Jesus reza todos os dias a hora nona. Valtorta descreve a visão do dia 30 de setembro de 1945. 30 de setembro é o meu aniversário. Eu faço dia 30 de setembro. Tinha razão o mercador. O mês de outubro não podia oferecer um dia mais bonito aos peregrinos. Tendo-se dissipado as névoas ligeiras que cobriam a campina, como se a natureza tivesse querido estender um véu sobre o sono das plantas. Durante a noite, a campina nos mostra agora sua majestosa vastidão cheia de conturas, que o sol começa a aquecer. Parece que as névoas tenham ido recolher-se para encherem de flocos de espuma transparente os cumes distantes, tornando-os ainda mais esfumados no céu sereno. Que montanhas são aquelas? Teríamos que subir por elas? Pergunta preocupado Pedro. Não, são os montes de Aurã. Nós ficamos na planície para cá deles. Durante a tarde estaremos chegando a Bosra de Auranitide. Bosra de Auranitide. É uma bela e boa cidade. Há muitos negócios. Encoraja o mercador e faz seus elogios. Ele que toma a beleza de um lugar como base de toda a prosperidade comercial. Jesus está sozinho, atrás, como às vezes faz quando quer ficar isolado. Marzias Jean se vira muitas vezes a fim de olhar para ele. Depois não resiste mais, deixa Pedro e João de Zebedeu e assenta-se à beira do caminho sobre um cipó, que deve ser um marco militar romano, e lá fica esperando. Quando Jesus chega à altura do lugar onde ele está, o menino se levanta e, sem dizer nada, vai pôr-se ao lado de Jesus, ficando um pouco atrás para não dar-lhe aborrecimento nem mesmo com a vista. E o fica observando. E continua a observar até que Jesus, tendo saído de sua meditação, se vira, ao ter ouvido um barulho leve, feito com os pés atrás dele, e sorri, estendendo a mão ao menino e dizendo: Ó, Marzias Jean, que estás fazendo aqui sozinho? Eu estava olhando para ti. Há muitos dias que te venho olhando. Todos têm olhos, mas nem todos veem as mesmas coisas. Eu tenho visto que tu, de vez em quando, te pões sozinho. Nos primeiros dias eu pensava que estivesses ofendido por alguma coisa, mas depois eu vi que tu fazes sempre, nas mesmas horas, e que a mamãe, que sempre te consola quando estás triste, não te diz nada, quando ficas com aquele rosto. Mas, ao contrário, se ela estava falando, se cala e se recolhe toda, ela também. Eu vejo, sabes, porque eu olho sempre para ti e para ela, para fazer o que vós estiverdes fazendo. Eu perguntei aos apóstolos que é que ficas fazendo, pois certamente ficas fazendo alguma coisa. Eles me disseram, ele reza. E eu lhes perguntei, o que ele diz? Ninguém me respondeu porque eles não sabem. Hoje eu vim atrás de ti todas as vezes que te vi ficar com aquele rosto e fiquei te olhando como quando estavas rezando. Mas não é sempre o mesmo teu rosto. Nesta manhã, ao romper do dia, parecias um anjo de luz. Olhavas para as coisas com certos olhos que eu creio que as tiravam das trevas mais do que o sol, tanto as coisas como as pessoas. E depois olhavas para o céu e tinhas o rosto que tens quando está à mesa e ofereces o pão. Mais tarde, quando íamos atravessando aquela cidadezinha, tu te foste colocar sozinho no último lugar e me parecias um pai, pois estavas muito ansioso para dizer, enquanto ias passando palavras boas aos pobres daquele lugar. E eu ouvi a um deles tu disseste, suporta com paciência, que logo eu te aliviarei, e aliviarei os outros teus companheiros. Era um escravo daquele homem mau que assolou contra nós os seus cães. Depois, enquanto se preparava comida, tu ficavas olhando para nós,
com olhos cheios de bondade e de amor. Parecias uma mãe, mas agora o teu rosto tem sido de dor. Que estás pensando, Jesus, nessas horas? Sempre que ficas assim. E também às vezes pela tarde. Se não estou dormindo, eu te vejo muito sério. Tu me dizes como rezas e por que rezas. Certamente eu te direi, e assim tu rezarás comigo. O dia, quem nolo dá é Deus, o dia todo, tanto em sua parte luminosa como na escura, tanto o dia como a noite. É um dom de Deus podermos viver e ver a luz. É um meio de santificação a vida que vivemos. Não é verdade? Então é necessário santificar os momentos do dia inteiro, para conservar-nos em santidade e termos sempre presente em nosso coração o Altíssimo e as suas bondades. E durante esse mesmo tempo, manter longe o demônio. Observa os passarinhos. Ao primeiro raio do sol eles já cantam. Eles bendizem a luz. Também nós devemos bendizer a luz, que é um dom de Deus, e bendizer a Deus que a concede, a Deus que é a luz. Ter desejo dele desde a primeira luz da manhã, como para pôr um selo de luz, uma nota de luz sobre todo o dia que vem chegando, a fim de que ele seja todo iluminado e santo, e unir-se a todas as criaturas para cantar hosanas ao Criador. Depois, à medida que as horas vão passando com o seu passar, elas nos levam a verificar quanta dor e ignorância há neste mundo. E então é preciso rezar também para que as dores sejam aliviadas, para que a ignorância cesse e Deus seja conhecido, amado, louvado por todos os homens que se conhecessem a Deus, seriam sempre consolados também em seus sofrimentos. E na hora de sexta, rezar, por amor à família, saborear este dom de podermos estar unidos com quem nos ama. Isto também é um dom de Deus, e rezar para que o nosso alimento não se transforme de alimento em pecado. E ao pôr do sol rezar, pensando que a morte é o pôr do sol que espera todos nós. Então rezemos, para que o nosso pôr do sol, tanto a cada dia como da vida inteira, seja sempre realizado com nossa alma, em estado de graça. E quando se acenderem as luzes, rezai para dar graças por mais um dia que se foi, e para pedir proteção e perdão, a fim de podermos entregar-nos bem ao sono, sem medo de sermos julgados, sem estarmos preparados, e dos assaltos dos demônios. Rezai, enfim, durante a noite, mas isto é para aqueles que não são mais meninos, em reparação pelos pecados da noite, para afastar Satanás dos fracos, a fim de que nos culpados nasçam a reflexão, a contrição e os bons propósitos, que deverão tornar-se realidades ao nascer do sol. Aí está como há de rezar e por que é que reza um justo durante o dia inteiro. Mas não me disseste por que te apartas dos outros. Fica sério e com ar livre, um ar grave, a hora nona. Por quê? Eu te digo. Pelo sacrifício desta hora, venha o teu reino ao mundo, e sejam redimidos todos aqueles que creem no teu verbo. Dize assim tu também. Que sacrifício esse é? O incenso, como disseste, se oferece pela manhã e à tarde. As vítimas também, na mesma hora, todos os dias, sob o altar do templo. Depois, as vítimas que são o cumprimento de votos ou expiações, elas se oferecem todas as horas. A hora de nona não está indicada para nenhum rito especial. Jesus para, segura o menino pelas duas mãos e o levanta, conservando-o firme diante de si. E como se estivesse recitando um salmo, com o rosto levantado, diz: É que entre a sexta e a nona hora, aquele que veio como Salvador e Redentor, aquele do qual falam os profetas, consumará o seu sacrifício, depois de ter comido o pão amargo da traição e dado o doce pão da vida, depois de ter se exprimido a si mesmo como um cacho na tina, e depois de ter usado a si mesmo para matar a sede dos homens e das ervas, de ter feito para si púrpura de rei com o seu sangue,
depois de ter recebido uma coroa, de ter em suas mãos o cetro, de ter transportado o seu trono para um lugar alto, a fim de que pudesse ser visto por Sião, por Israel e pelo mundo. Levantado como a purpurina veste de suas chagas inumeráveis. Levantado com a purpurina veste de suas chagas inumeráveis no meio das trevas, para fazer brilhar a sua luz na morte para dar vida. Morrerá na hora nona e o mundo será redimido. Então, 3 horas da tarde. Marzian, espantado e muito pálido, olha para ele, dando sinal, com seus lábios e com seus olhos assustados, de uma grande vontade de chorar, e com uma voz sem firmeza diz: Mas o Salvador és tu. Então serás tu que irás morrer naquela hora? As lágrimas começam a correr-lhe ao longo das faces, e a pequena boca as vai bebendo, enquanto entreaberta espera ainda um desmentido. Mas Jesus diz: Sim, serei eu, ó pequeno discípulo, e por ti também. E como o menino prorrompe em convulsivos soluços, ele o aconchega sobre o coração e diz: Oh, ficas triste se eu morrer? Oh, tu és a minha única alegria. Eu não quero isto. Faz-me morrer no teu lugar. Tu terás que pregar-me por todo o mundo, está dito. Mas escuta, eu morrerei contente, porque sei que tu me amas. E depois ressuscitarei. Tu te lembras de Jonas? Ele saiu mais bonito do ventre da baleia, descansado, forte. Eu também virei logo a ti e te direi: Pequeno Marzian, o teu pranto me tirou a sede. O teu amor me fez companhia no sepulcro. Agora eu venho te dizer: sê meu sacerdote, e eu te beijarei, tendo então em mim o odor do paraíso. Mas onde eu estarei? Não estarei com Pedro ou com a mãe? Eu te salvarei das ondas infernais naqueles dias. Aos mais fracos e aos mais inocentes, eu os salvarei, menos a um. Marzian, pequeno apóstolo, queres ajudar-me a rezar para aquela hora? Ah, sim, Senhor. Mas e os outros? Este é um segredo entre eu e você. Um grande segredo, porque Deus gosta de revelar-se aos pequeninos. Não chores mais, sorri agora, pensando que depois eu não sofrerei nunca mais e me lembrarei somente de todo o amor dos homens, e em primeiro lugar do teu. Vem, olha como os outros estão longe. Vamos dar uma corrida para alcançá-los. É Jesus quem fala. Vem, olha lá como os outros estão longe. Vamos dar uma corrida para alcançá-los. E Jesus o põe no chão, depois pega-o pela mão e os dois se põem a correr até se reunirem ao grupo. Mestre, o que estás fazendo? Estava explicando a Marzian as horas do dia. E o rapazinho chorou, terá sido mal, e nesse caso, tu por bondade perdoa-lhe, disse Pedro. Não, Simão. Ele me ficou olhando rezar, vós não fizeste isso. Ele me perguntou a razão e eu lhe expliquei. O menino ficou comovido com as minhas palavras, agora deixai-o em paz. Vai a minha mãe, Marzian, e vós ouvi todos, não fará mal, nem a vós a lição. E Jesus explica de novo a utilidade da oração nas horas principais do dia, deixando de lado a explicação da hora nona, e terminando com estas palavras: a união com Deus é isto, tê-lo presente em todos os momentos para louvá-lo ou invocá-lo. Fazei isto e progredireis na vida do Espírito. Bosra já está perto e estendida pela planície, parece vasta e sempre bonita com seus muros e torres. A tarde que vem descendo amortece as cores das casas e das campinas, dando-lhes a cor de um lilás acinzentado, sem firmeza, no qual os contornos se confundem enquanto os balidos e grunhidos das ovelhas e dos porcos fechados
em recintos fora dos muros quebram o silêncio da campina. Esse silêncio somente cessa quando, depois de atravessado o portão, a caravana entra por um labirinto de caminhos que decepcionam aos que estão olhando de fora. Aos que, tendo olhado de fora, achavam que era uma bela cidade. Vozes, odores e fedores estão acumulados nos becos contorcidos e vão acompanhando os peregrinos até que eles cheguem a uma praça, onde certamente há uma feira e na qual está o albergue. E foi assim que aconteceu a chegada a Bosra Fiat.